Bom dia a todos, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Selection, Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigada. Olá, pessoal. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. É um prazer estar aqui falando mais um trimestre aí que a gente passou com relação ao fundo. Apresentando um pouco o time de gestão aqui presente, estou eu, o André Mazetti, que é o nosso gestor aqui da área, e o Leonardo, que faz parte aqui do nosso time de gestão. E começando um pouquinho a apresentação, eu queria passar a palavra para o Leonardo, que ele vai comentar um pouquinho do fundo, e aí depois a gente começa a falar mais especificamente sobre como é que está a carteira, quais são as projeções, o que a gente imagina que vai acontecer nos próximos meses. Então, Léo, se você puder, por favor, pode conduzir. Ok. Bom dia, pessoal. Agradecendo a presença de vocês aí no nosso call trimestral também. Falando um pouco sobre o segundo trimestre, que o fundo se enquadrou, logo no início do período a gente pôde observar alguns diferentes sinais da evolução de contágio do coronavírus nas diversas partes do mundo, né? A gente conseguiu ver algumas economias desenvolvidas começarem a divulgar números decrescentes de novos casos de contaminação e, com isso, o otimismo com a reabertura das economias tomou conta dos mercados, né? Toda essa divulgação de melhores números do que esperado nas economias desenvolvidas levou a gente a atingir uma das recuperações mais rápidas já vista na história em termos de recuperação de preços dos ativos nos mercados. Mas aí veio o mês de junho, e junho veio com um grau de incerteza retornando aos níveis mais elevados, após os números de alguns estados americanos mostrarem uma segunda onda de contaminação nos Estados Unidos. Esses estados foram aqueles estados que haviam inicialmente acelerado a reabertura de suas economias, e isso acabou trazendo a preocupação de volta aos mercados financeiros. O Brasil seguiu tendo um quadro um pouco mais complexo, né? Os números ainda não mostraram, nesse período, uma desaceleração evidente no nível de contaminação. E também falando um pouco sobre o lado político brasileiro, apesar da permanente volatilidade que a gente se encontra, nós tivemos uma redução do risco no segundo trimestre em si. O governo acabou se alinhando ao modelo de presidencialismo de coalizão. Então, o presidente acabou sancionando os pacotes emergenciais de socorro aos estados e municípios, o auxílio aos trabalhadores informais, assim como tivemos a aprovação do novo marco do saneamento aqui no nosso país. Apesar de considerarmos que as medidas de incentivo tenham sido de boa implementação, ao contrário de outras épocas aqui no Brasil, e que tenham gerado um efeito positivo sobre a nossa atividade econômica, sabemos que tudo isso tem um custo, e isso é o custo fiscal. A gente espera que a dívida bruta sobre PIB no país suba cerca de 20%, atingindo no final de 2020 cerca de 96% do PIB, o que são números sem precedentes, né? Vale lembrar aqui que nós já estávamos saindo de uma crise fiscal antes da pandemia, onde aprovamos, por exemplo, a reforma da Previdência, a alteração da TJLP, justamente para melhorar esse quadro de cenário fiscal no nosso país. Portanto, talvez não seja o melhor momento da gente discutir, o que a gente está vendo nos noticiários recentes, discutindo sobre alterações dos tetos de gastos, flexibilização de regras, dado o grande momento mesmo que a gente, de incerteza, ainda vive sobre a recuperação dado a pandemia. Qualquer sinalização de que o governo irá, de alguma maneira, estender esse aumento de gastos extraordinários para o ano que vem deve ser muito negativo para o mercado nos próximos meses. Falando um pouco de política monetária, não é à toa que, fazendo a conexão aqui com a política fiscal, não é à toa que a última ata do Copom, onde a taxa de juros foi reduzida para níveis históricos baixos de 2%, mesmo após uma redução de 150 basis points durante o segundo trimestre, o Banco Central mencionou a importância na manutenção da atual política fiscal do teto de gastos.
Passando para falar um pouco sobre os indicadores econômicos aqui divulgados nesse período, os dados divulgados nas últimas semanas resultaram em expectativas melhores para a retomada da economia, com revisões da expectativa do PIB para números menos negativos do que apresentados anteriormente pelos agentes do mercado. Falando um pouco dos setores em si, o setor varejista, mais uma vez em junho, performou acima das expectativas, como consequência principalmente das medidas de estímulos adotados durante a pandemia. A indústria, apesar da fragilidade já observada, mesmo antes da pandemia, vem mostrando bons números, capturou também um pouco dos estímulos fiscais aí dados pelo governo. E serviços, mesmo sendo um setor muito relacionado com a confiança dos agentes econômicos em contratar algum tipo de serviço em si, e, consequentemente, foi prejudicado com essa fase de isolamento social, mesmo assim, teve números menos negativos do que anteriormente esperados aí nos últimos dados de maio e junho. Passando para falar agora do nosso mercado em si, o mercado de FIIs, nós notamos uma recuperação expressiva das cotações dos ativos após a queda relevante de 22% no primeiro trimestre. Aqui, o que ajudou foi a divulgação desses dados econômicos que eu mencionei anteriormente, em conjunto com a expectativa de reabertura da economia e dos shopping centers devido ao afrouxamento das medidas de isolamento social. O índice em si mostrou no segundo trimestre, apresentou uma alta de 12%, e adicionalmente vale destaque adicional a respeito do número de investidores pessoas físicas em fundos imobiliários, que atingiu um novo patamar de 900 mil pessoas no fim de junho. Falando um pouco sobre o nosso fundo, o nosso Selection, já no final do mês de maio, o fundo, o Felipe Silveirano vai entrar em mais detalhes depois, mas falando um pouquinho o resumo aqui antes, no final de maio o fundo alocou praticamente todos os recursos da segunda emissão de cotas no seu IPO, que foi o seu IPO de mercado, e após essa alocação completa do capital do fundo, passamos a girar a carteira, realizando alguns resultados e entrando em novos ciclos de investimentos. Com isso, tivemos um aumento da linha de receita de ganho de capital no mês de junho, atingindo um rendimento de 0,80 por cota. E esse novo ciclo de investimentos, a gente está mirando aqui ativo de tijolo com grande potencial de apreciação. A gente acredita que essa classe poderá gerar resultados para os cotistas em patamares atuais, sem uma necessidade de giro elevado da carteira aí nos próximos meses. Seguindo para o slide 4, por favor, Bianca. Tem alguns destaques do fundo aqui no segundo trimestre. A gente tem um resultado de 1,73 por cota e um resultado distribuído de 2,13. Aqui vale lembrar que a gente tinha uma reserva de caixa acumulada no período pré-IPO, o qual, claro, foi aprovado em Assembleia a sua distribuição, então, por isso, a gente vê um resultado distribuído acima do resultado do fundo. E o fundo finalizou o trimestre com alocação em 27 FIIs, um total de 305 milhões,53, com um dividend yield ponderado de 6,82, anualizado no fechamento de junho, contra um dividend yield do IFIX de 6,50, e a alocação em 2 CRIs, que a gente já tinha anteriormente, um total de 31,58 milhões aí a valor de mercado. Aqui a gente iniciou no segundo trimestre, pretende continuar aqui agora ao longo do segundo semestre o desinvestimento nesses CRIs para alocação em FIIs. Deixa eu só pegar a palavra rapidinho aqui, né? Acho que é importante comentar que esses CRIs que a gente comprou foram logo no começo de fevereiro, eram 55 milhões de CRIs e a ideia era otimizar o caixa do fundo conforme a gente fosse fazendo as alocações em FIIs ao longo do tempo. E já era programado que a gente começasse a fazer esses desinvestimentos ao longo do mês de maio, junho, por aí, e foi exatamente o que aconteceu. A gente começou a abrir espaço para novas oportunidades que estavam surgindo naquele momento, e aí, por isso, a gente começou a se desinvestir desses CRIs, buscando aí uma alocação no ativo core do fundo, que são os fundos imobiliários. Pode ir lá, Léo. Então, se quiser seguir, Felipe, acho que era isso que eu tinha que falar. Os próximos slides são sobre o cenário macroeconômico que eu já comentei inicialmente. Acho que a gente pode ir para os dados do portfólio em si, que o Felipe Celedoni vai seguir aí com vocês. Obrigado, pessoal. Bom, então falando um pouco da performance do fundo, aqui a gente tem 4 gráficos que a gente fala um pouco sobre dados gerais, né? Então,
em cima à esquerda, a gente começa falando sobre IFIX, CDI, valor de mercado e cota patrimonial, como é que ele se comportou ao longo do semestre. A gente começa no dia 17 de fevereiro, que foi quando as cotas começaram a ser negociadas. Como vocês podem ver, quem sofreu mais aqui foi a cota de valor de mercado, mais os rendimentos, né? Mas todos eles acabaram, de alguma forma, chegando a um ponto bem parecido no final do semestre, o que mostra um pouco aquilo que o Leonardo comentou a respeito da recuperação. Vale dizer aí que a cota patrimonial do fundo sempre ficou em patamares bem confortáveis, então acho que o máximo que a gente chegou a ter aí de queda numa cota patrimonial mais rendimentos foi algo em torno de 90, 95, apesar de a gente ter pegado uma crise super aguda no começo no final do primeiro trimestre. A recuperação ela veio sendo gradativa e a gente fechou no primeiro semestre com 103,58, um pouquinho abaixo do CDI, entregando bem mais aí que o IFIX, que é o benchmark do fundo. Quando a gente olha para o gráfico da direita, a gente está olhando aqui justamente o que aconteceu em resultado de cota versus de distribuição média, né? Então, o fundo ele começou a distribuir rendimentos para os seus cotistas pós-follow a partir de fevereiro. Então, como a gente recebeu aquele caminhão de caixa, o fundo ele teve um resultado abaixo, mas a gente já tinha aquele resultado acumulado antes, que foi gerado justamente para entregar os rendimentos confortáveis para o investidor, e foi isso que a gente foi fazendo ao longo do semestre, né? Em maio foi quando a gente soltou aquele relatório, justamente o relatório em que a gente teve a alocação do fundo, a alocação 100% do fundo, e a partir daí a gente começou a dar 100% do resultado. Deixa eu só... Pronto. No gráfico de baixo à esquerda, a gente tem a evolução da cota. A evolução da cota ao longo do semestre, como a gente mostrou no gráfico de cima, ela começou a se recuperar a partir do final do primeiro trimestre, e o volume do fundo acabou ficando por volta de 1 milhão e pouco ao longo do segundo trimestre. E quando a gente fala de evolução do número de cotistas, é um número que tem aumentado bastante. E hoje a gente fechou aí, em julho, cerca de 5.256 cotistas no fundo. Pode passar, Bianca, por favor. Quando a gente fala de alocação, o fundo fechou junho com aproximadamente 85% do portfólio em FIs, 6% em caixa e 9% em CRIs, que eram aqueles CRIs que a gente já comentou no começo da apresentação. Vale informar aí, acho que alguns destaques importantes do segundo trimestre, que a gente começou a alocação da carteira de uma maneira tranquila, imaginando já uma volta do cenário, porém a gente teve alguns choques políticos ao longo do período que fez com que a gente encontrasse novas oportunidades de investimento. É o que a gente está destacando aqui, principalmente a saída do Sérgio Moro, que a gente teve um período aí de solavanco nas cotações, o que abriu o flanco para a gente entrar em algumas boas operações. E ainda também no dia 30 de abril, que foi justamente quando a gente conseguiu aprovar a Assembleia de Conflito de Interesse. Existe uma série de investimentos que estavam aí restritos para a gente, justamente porque ou a gente tinha o mesmo gestor ou o mesmo administrador, e fazer com que a gente não pudesse alocar. Então, no dia 30/4, nosso universo de fundos imobiliários aumentou e fez com que a gente caminhasse aí até maio numa alocação de praticamente 100% do caixa. Tirando aí, obviamente, esses CRIs que continuam na carteira. Então, a gente fechou junho com caixa praticamente 100% alocado, com um percentual confortável para buscar novas oportunidades, principalmente aí em ofertas restritas que começaram a aparecer. Pode passar, Bianca, por favor. Falando um pouco do book de FIs, a gente começa falando um pouco de mercado. Então, 2020, na database de junho, a gente tinha 486 fundos registrados na CVM, sendo eles 269 negociados na B3. Então, esse é um número interessante da gente analisar, que mesmo com relação à crise, a gente tem aí um amadurecimento do mercado, e olhando para o gráfico da direita, a gente vê isso de uma maneira mais robusta até, porque como a gente está falando de junho, e até junho a gente tinha aproximadamente 37 bi aí em emissões sendo feitas em 13 ofertas.
13 bi em 37 ofertas, e quando a gente analisa isso, a gente até passa os números de 2019, ainda assim considerando a pandemia, que atrapalhou um pouco o volume das ofertas. Pode passar, por favor. Olhando para o gráfico da esquerda aqui no slide de valor de mercado e valor do patrimônio líquido, a gente fez um destaque, principalmente nesse segundo trimestre, que mostrou justamente o modelo, a oportunidade que a gente tem aqui de investimento. Então, desde março, a gente teve a inversão de valor de mercado contra valor patrimonial, e isso se prolongou ao longo do segundo trimestre. Então, a gente teve 3 meses aí em que os fundos tiveram um patrimônio líquido acima do valor de mercado, que mostra uma oportunidade de investimento. E quando a gente fala de volume, em 2020 a gente já chegou aí em 27 bi negociados, tá? Então isso aí também traz uma robustez aí para o mercado, e com esse gráfico da esquerda a gente chega à conclusão de que a gente tem um ambiente fértil de investimento, pensando numa apreciação no médio e longo prazo. Pode passar, Bianca, por favor. Falando um pouco aqui sobre volumes médios negociados, tanto na parte mensal quanto diária, a gente vê que no mensal os níveis deram uma baixada boa no período da crise, mas eles estão começando a voltar. E quando a gente fala de volume diário, é um volume bem expressivo quando a gente compara com 2019. A gente tem uma entrada muito grande de investidores no mercado recentemente, o que tem ajudado bastante para esse volume. Pode passar, por favor. Quando a gente fala dos números de investidores, a gente teve em 2019 645 mil CPFs na Bolsa, né? E esse número agora já bateu quase 1 milhão. Então, é interessante apresentar que a taxa de juros, o cenário de taxa de juros baixa tem impulsionado bastante gente a entrar no mercado de renda variável e no mercado de fundos imobiliários. E quando a gente olha para o tipo de investidor, a gente ainda tem aí, de fato, 75% praticamente aí de investidores, sendo eles pessoas físicas. Os investidores institucionais já voltaram, já chegaram com um tamanho relevante, mas as pessoas físicas ainda são um percentual, a maioria dos investidores de fundos imobiliários. Pode passar, Bianca, por favor. Agora, falando um pouco de exposição e percentual da carteira que a gente tem no XPSF, a gente começou aí o fundo alocando no período da crise um percentual relevante em fundos de CRI, que no nosso entendimento são ativos muito mais resilientes em termos de segurança de rendimento, principalmente pela estrutura de garantias que eles apresentam, sejam garantias de imóveis, sejam recebíveis, sejam até aí aval ou até fundos de reserva, e fez com que a gente alocasse nesse período de maior turbulência um percentual mais relevante nesses tipos de ativo. Ao longo do segundo trimestre, a gente começou a mirar um pouco mais para investimentos em tijolo, e justamente pensando num momento de melhora da crise, quando esses fundos vão começar a trazer um pouco mais de resultado, principalmente na apreciação das suas cotas. Então, foi um pouco que a gente fez. E quando você olha aqui para essa quebra, a gente tem, primordialmente aqui, a gente tem fundos de CRI, então passando por Iridium, Mauá, RBR, Kinea, só que ao mesmo tempo a gente começa a ver outros nomes que são fundos de tijolo, como esse fundo da HBR aqui, que é um fundo que tem entregado um dividend yield de aproximadamente 8% ao ano, o próprio HGRU, que é um ativo que a gente gosta bastante, a gente entrou na última oferta com um bom desconto, o VILG é a mesma coisa, a gente já tinha um percentual bom na carteira e a gente fez uma flipagem aqui para poder entrar na oferta 476 e manter o mesmo percentual de ativos, gerando um ganho de capital. Então, a gente tem começado a olhar aí mais para ativos de tijolo, que é o que deve seguir nos próximos semestres, mas ainda assim mantendo boa parte da concentração de FIs em fundos de CRI, porque a gente entende que o período ainda ele não é 100% óbvio para tomar muito risco. Então, a gente prefere manter a carteira mais defensiva possível. Pode passar. Aí aqui, quando a gente quebra um pouco mais por tese, classe, meio de alocação, a gente considera que da nossa carteira 84% é para a renda, 9% é de ganho de capital e 6% em caixa.
quando a gente fala das classes de FIs, é aquilo que eu comentei no slide anterior, 44% está em CRIs, 14% em renda urbana e 12% em logística. Em escritórios e shoppings, a gente tem um percentual um pouco menor, principalmente em shopping, que shopping a gente entrou em algumas posições pensando no ganho de capital, mas como as cotas ainda não voltaram e a gente está imaginando uma retomada um pouquinho mais gradativa, a gente manteve esse percentual do jeito que está. E na parte de fundos de desenvolvimento, a gente tem apenas um fundo que deve se manter assim por enquanto. Quando a gente fala de meios de alocação, por causa da crise, a gente acabou entrando bastante no mercado secundário, então a carteira fechou em junho com 66% dos seus investimentos feitos no mercado secundário e 33% nas ofertas 476. O que são as ofertas 476? São aquelas ofertas restritas ao público em geral, que normalmente são feitas para investidores institucionais. Como a gente teve um período de crise muito aguda, as ofertas a mercado, que seriam as ofertas 400, que vão para todo o público em geral, elas deixaram de aparecer, o que deixou para a gente com uma oportunidade de acabar entrando mais nas ofertas restritas. Então, quando a gente olha para essa pizza, é justamente um reflexo da crise e como é que a gente buscou fazer a alocação nesse sentido. Pode passar, Diego, por favor. Agora, falando um pouco da nossa watchlist aqui, justamente a gente tem apresentado isso para os nossos investidores nas nossas lâminas mensais, que seria justamente alguns fundos que a gente analisa e a gente está todo dia monitorando eles. Então, a nossa ideia é sempre separar eles por verticais, né? Quais são as estratégias de cada um desses fundos. E nos slides mais para frente a gente comenta um pouco mais do que a gente entende de panorama dos próximos 6 meses e um pouquinho mais de longo prazo. Ao todo são aproximadamente 90 fundos e essa é a quebra deles, tá? Pode passar dele, por favor. Então, falando um pouco aqui dos fundos de CRI, o que a gente entende aqui dos próximos 6 meses? A gente está imaginando que continua sendo a classe mais resiliente no curto prazo, justamente por toda a estrutura de garantias. Agora, a gente tende a ver aí uma queda dos rendimentos desses fundos, principalmente naqueles fundos que são mais atrelados ao CDI, justamente porque a gente atingiu a mínima histórica da taxa de juros, enquanto fundos atrelados ao IGPM devem entregar melhores rendimentos, porque o índice tem avançado bastante quando a gente compara principalmente com o IPCA também. Depois dos 6 meses, que seria após o final de 2020, a gente imagina que deve ter um período de estabilização. Muitos fundos de TRI que a gente analisa hoje ainda estão bastante descontados, então acho que a partir de 2020 deve ter um catch-up em termos de precificação dessas cotas. Existem fundos ainda com 15% de desconto, que assim, que na nossa cabeça não faz muito sentido, só que pelo período de crise que a gente se encontra, isso deve se manter aí talvez nos próximos 6 meses. Então, se alguém tiver interesse em buscar uma apreciação dessas cotas, acho que o momento é agora, porque a partir daí a gente deve ver a recuperação desses fundos imobiliários, desses fundos de CRI, o que deve levar aí depois para 2021 um patamar de talvez 10%, até 15% de prêmio, cota patrimonial versus cota mercado. Falando um pouco de fundos logísticos, também consideramos ativos defensivos. A gente viu ao longo do segundo trimestre renegociações de aluguel, principalmente no que tange a diferimentos. A gente não viu aí muitas entregas, mas sim um diferimento no valor do aluguel para que ele fosse pago em momentos de melhor situação da crise. Então, a gente imagina que nos próximos 6 meses, que é quando esses rendimentos voltam a ser pagos, a gente vai voltar a atingir patamares aí de pré-crise. A gente também está imaginando aqui, já começou a ver novas ofertas desses fundos, então tem diversos fundos de logística que estão saindo agora, alguns deles com bons descontos, outros em ofertas restritas a investidores, e é por isso que eu pego o gancho e continuo aqui que a partir de 2021 é muito importante prestar atenção em quais são esses fundos e justamente quem são esses gestores. A taxa de juros muito baixa tem trazido novos entrantes, e esses novos entrantes a gente precisa saber muito bem, fazer uma diligência muito boa quem são esses caras, justamente para a gente não correr o risco de entrar em um produto que depois ele possa ser micado, ou um gestor que não tenha feito um bom trabalho. Então, acho que essa é uma palavra, é um momento muito importante para todo mundo, porque o mercado está entrando uma enxurrada de ofertas no mercado e é importante todo mundo
ter a consciência de quem são os players que estão entrando e qual é o track record de cada um deles, para não correr o risco de, no futuro, ter um produto aí que não vai conseguir entregar rendimento ou ter algum tipo de revés. Pode passar, Pedro, por favor. Quando a gente fala aqui agora de fundos de renda urbana, lembrando que os fundos de renda urbana são aqueles fundos que investem em ativos, basicamente supermercado, faculdades, agências bancárias. Esses fundos a gente viu uma estabilização de yield, não sofreram tanto quanto outros fundos de tijolo, principalmente porque muitos deles têm contratos atípicos, mas a gente viu uma volatilidade grande nos preços, principalmente em fundos de agência. A gente viu notícias de grandes bancos querendo entregar uma parte das suas unidades, querer rever aluguéis de contratos atípicos, isso acaba gerando uma volatilidade muito grande no mercado. E aí, após, quando a gente fala de 6 meses em diante, a gente imagina que deve ter um aumento desses rendimentos. A gente acredita que todos os contratos que foram setados lá atrás com essas instituições de contratos atípicos devem continuar dessa forma. A gente não entende que essas instituições devam, de alguma forma, revisitar contratos atípicos, mas a gente também vê aqui, daqui 6 meses, uma recuperação do setor de educação, que justamente tiveram alguns diferimentos em alguns fundos, que a partir daí eles começam a pagar o aluguel cheio, e aí a gente deve enxergar um aumento nos rendimentos a partir de 2021 para essa classe de ativos. Quando a gente fala de escritórios, a gente também viu uma rodada grande de renegociações, e uma coisa que tem sido discutido recorrentemente, e tanto pelo mercado quanto pelos gestores, é justamente o que vai acontecer com a política de home office. A gente, obviamente, está passando por um período de isolamento social, só que, ao mesmo tempo, as coisas começam a se adaptar e chegar a um novo normal. E a dúvida é justamente o que é esse novo normal, o que vai acontecer. Então, justamente, a partir de 2021, caso a gente entenda que, a partir desse momento, vão ter choques de demanda se adaptando a esse novo normal, a gente precisa prezar por ativos bem localizados e, principalmente, tentar buscar ativos com contratos atípicos. Porque se a gente tiver um choque de demanda em que a maioria das empresas vão começar a optar por ter um período de home office maior, a gente vai ter um choque de demanda negativo, o que faz com que os preços de metro quadrado reduzam. Pode passar, Beto, por favor. Quando a gente fala de FOFs, aí onde a gente se enquadra, é importante informar que justamente é um reflexo da composição da carteira. Então, nos próximos 6 meses, no período de uma certa incerteza, o que a gente entende os melhores ativos que vão performar são aqueles que têm os ativos mais defensivos. Então, pensando aqui justamente em fundos de CRI, fundos de logística e até fundos aí de escritório, quando bem localizados e ativos AAAs. A partir de 2021, se a gente tiver um arrefecimento da crise, a situação começar a voltar à normalidade, aqueles fundos que fizeram investimentos e tomaram um pouquinho mais de risco, principalmente na parte de tijolo, podem começar a surfar um resultado melhor, justamente porque as precificações dessas cotas devem voltar ao longo do tempo. Quando a gente fala de fundos de shopping, de fato, foi uma das classes mais acertadas, mais afetadas aí do curto prazo. A gente viu ao longo do segundo trimestre esses fundos entregarem praticamente nenhum resultado ou resultados muito baixos, e justamente porque os shoppings ficaram fechados durante um período, e aí ao longo do segundo trimestre eles voltaram a ser reabertos, só que ainda em horários restritos, o que impede o fluxo de pessoas, e o fluxo de pessoas acaba gerando menos resultado. A gente acredita que a partir de 2021 a gente deve ter uma boa recuperação desses ativos. Os ativos eles vão voltar de maneira gradativa à medida que as medidas de isolamento social sejam diminuídas. E só que é muito importante a gente ter uma preservação do mix das lojas, porque aquele shopping que nesse período não conseguir preservar o mix de lojas, no futuro, quando você tiver um fluxo pujante de pessoas, mas não tiver um mix para poder reter essas pessoas, ele vai acabar não conseguindo entregar aqueles resultados que aconteciam antes da crise. Pode passar, Bia. Falando um pouco aqui do próprio XP Selection, o que a gente entende que são os próximos 6 meses, né? E falando um pouco do próprio segundo trimestre. No segundo trimestre, a gente acabou privilegiando bastante operações táticas, justamente porque a gente viu uma queda dos rendimentos.
e pensando numa queda de rendimentos, para a gente conseguir entregar o mesmo resultado que a gente se comprometeu a fazer, a gente buscou fazer um giro de carteira mais agressivo e a gente foi muito bem sucedido. Só que aí agora, nesses próximos 6 meses, a gente entende que deve-se buscar uma alocação agora em ativos de tijolo, para que daqui a 6 meses em diante, a partir de 2021, a gente consiga reduzir o giro de carteira, porque a gente vai ter conseguido abocanhar um bom ganho de capital com poucos ativos, ou alguma percentual de ativos que demande um giro de carteira menor. Então, basicamente, a partir desse semestre, a nossa ideia é buscar fundos de investimento que tenham um viés de apreciação relevante, para que em 2021 a gente não precise girar tanto a carteira para entregar o mesmo resultado. Pode passar, Bianca. Bom, aqui a gente comenta um pouquinho sobre os nossos CRIs, que são basicamente 2 CRIs, o CRI de Prevent Senior e o CRI de Credita, são 2 ativos que a gente já começou a se desfazer deles, e são ativos que têm rodado de uma forma muito tranquila, e a nossa ideia é, ao longo desse semestre, buscar compradores para que a gente consiga alocar esses ativos em novos fundos imobiliários que estão começando a aparecer no mercado. Bom, gente, eu acho que é isso. Acho que deu para passar um panorama interessante aí do fundo. Agora a gente gostaria de abrir aí o espaço para perguntas e eu gostaria de reforçar que, se alguma pergunta não for respondida, o nosso canal de RI está sempre aberto e a gente sempre responde com uma velocidade muito grande, então fiquem à vontade de ou fazer perguntas por aqui ou buscar fazer perguntas no nosso canal de RI. Bom, gente, eu acho que, por enquanto, a gente não teve nenhuma pergunta, mas eu acho que é importante comentar a respeito de uma consulta formal que foi feita recentemente, que ela deve ter a sua contabilização agora no dia 24 de agosto, que se trata da troca do administrador, tá? Então, acho que, aproveitando esse espaço que a gente tem, é importante a gente contar para vocês um pouco do motivo pelo qual nós estamos fazendo essa troca de administrador. Basicamente, diz respeito à questão de conflito de interesses, tá? A gente tem visto uma série de ofertas que estão aparecendo no mercado que seriam objeto de investimento pelo XP Selection, mas como a Vortex tem sido justamente o administrador desses fundos, a gente acaba ficando restrito aos investimentos. Então, eu queria dizer que, para a gente trocar de administrador, significa a gente reduzir um pouco esse escopo de fundos que a gente poderia investir, mas acaba não conseguindo. Quando a gente transfere a administração para a XP Investimentos, o universo de fundos que teriam conflito de interesses reduzem muito e acabam ficando apenas restritos aos fundos que são geridos pela XP Asset, que já foram aprovados. Então, a mudança é puramente por uma questão de otimizar o universo de fundos de investimento que a gente poderia investir. Porque como a gente está vendo o volume de ofertas crescer muito e, ao mesmo tempo, a Vortex entrar como administrador desses fundos, o nosso universo de investimento acaba reduzindo. Então, é basicamente isso. É importante dizer que, para ser realizada a votação, para aqueles que são da XP, vocês vão receber um push no celular. A gente vai, para quem não for cliente da XP, foi enviada uma convocação para cada um de vocês, basta vocês preencherem as informações na carta e enviar o documento para o e-mail da Vortex com uma cópia do RG de vocês. A gente recebeu uma pergunta aqui também a respeito da previsão de distribuição de rendimentos nos próximos 6 meses.
A nossa intenção é manter em níveis atuais de distribuição, então, imaginando algo em torno de 0,65, 0,70 por mês, tá? E justamente como é que a gente vai fazer isso? A gente tem enxergado uma série de ofertas que estão aparecendo, que tem um grande potencial ao mesmo tempo que a gente está girando as carteiras. Então, a ideia é justamente, ao girar essa carteira, gerar um resultado de ganho de capital relevante para continuar entregando o que a gente já tem entregado. É importante ressaltar que a gente não promete nenhum tipo de rendimento, essa é a nossa expectativa aqui dentro de casa, a gente nem pode prometer nada, mas o que a gente está buscando é justamente cumprir com aquele mandato que a gente estabeleceu logo no estudo de viabilidade da oferta feita em janeiro. Pessoal, não temos mais nenhuma pergunta. Gostaríamos de agradecer a participação de todos. A apresentação trimestral de resultados do XP Selection, fundo de fundos de investimento imobiliário, está encerrada. Um bom dia a todos.